Vamos ter como base aqui o verso 24. Só que vamos ler só para a gente entender um pouquinho do contexto. Todos encontraram? Atos, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 18, ou versículo 18. Amém? Hoje nós vamos ter um tempo menor de palavra, mas como já tivemos esse bate-papo aí, o tempo de mesa, eu acredito que esclareceu muita coisa e talvez colocou dúvidas em algumas pessoas. E as dúvidas são ótimas, né? Quando você chegar em casa, pegue a sua Bíblia e coma dela. É de graça, tá bom? Está escrito assim: e quando eles chegaram, disse-lhe: vós sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós a todo o tempo, ou o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. E como eu não me retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei publicamente e de casa em casa, testificando tanto aos judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora estou indo para Jerusalém por imposição do Espírito Santo, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo o que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Verso 24, e tenha esse na sua mente aí: mas nenhuma dessas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar o evangelho da graça de Deus. Amém? Até aqui tá bom. Paulo vai falar sobre um evangelho aqui, e ele vai falar sobre o evangelho da graça de Deus. Tudo que está na Bíblia é evangelho? Não. O evangelho é o que? O evangelho é as boas novas, uma boa notícia. Então o que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia. Quando nós vamos ver o que Paulo escreve aqui em Atos, ele descreve o quanto ele foi de forma bastante enfática anunciando o evangelho a eles. E o que Paulo frisa aqui? Ele diz: eu passei de casa em casa, eu fui de lugar em lugar, e eu sempre me zelei por poder compartilhar com todos vocês. É esse amor, essa devoção de Paulo que ganha o meu coração, e eu acredito que ganha o coração de cada um que lê as suas cartas. E aqui não foi Paulo que escreveu, mas um episódio onde ele está. E é nesse episódio que ele vai falar para nós o que ele vivenciou nesse tempo com os irmãos. Só que o que Paulo fala para nós, não só aqui em Atos, mas ele vai falar em Gálatas, ele vai falar em Romanos, sempre com firmeza, dizendo sobre o evangelho. É em Gálatas que ele diz: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Quem foi que colocou na cabeça de vocês essa ideia de viverem agora pela lei? Não foi a vocês que eu apresentei a Cristo e esse crucificado. Vão querer agora sair da lei para viver, vão querer agora sair da graça para viver pela lei. E aí ele diz: em verdade, e eu afirmo isso a vocês, se eu, um anjo ou qualquer outro vos anunciar outro evangelho que não seja esse, seja ele amaldiçoado. Percebe o peso que há nisso daqui? O peso que há no anúncio e a responsabilidade e o zelo que Paulo tinha. Paulo tinha um zelo tão grande por aquilo que ele recebeu, quando ele dizia: olha, o que eu prego não encontrei em livros, o que eu ministro para vocês não encontrei em nada daquilo que está aqui, o que eu prego a vocês eu recebi do próprio Senhor Jesus. Foi Ele que me deu. E ele entendia a carne dele, a ponto de, quando ele fala com Gálatas, ele diz: se eu mesmo vos anunciar outro evangelho que não seja esse daqui, o de Cristo, o crucificado e o ressurreto, que seja amaldiçoado. Por que ele diz eu mesmo?
Porque a primeiro momento ele está anunciando. E se por algum motivo na vida dele ele tivesse um estalo na mente, no cérebro, e tentasse pregar outra coisa, ele disse: não escutem o que eu vou pregar. Não escutem, só escutem aquilo que eu já vos ensinei. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. E o que não é o Evangelho? Um bom conselho. Que boa notícia é essa? A boa notícia de que Jesus já cumpriu toda a sua obra. O Evangelho, eu quero que você repita isso para ficar gravado na tua mente. O Evangelho não é uma boa notícia e não um bom conselho. Que boa notícia é essa de que Jesus já cumpriu a sua obra? Que boa notícia é essa de que Jesus já cumpriu todas as coisas? Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz assim: olha, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu, depois ao grego, porque do Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Para quem está anotando, Romanos 1, capítulo 1, verso 16 e 17. Paulo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o que? O poder de Deus. Aonde está o poder de Deus? No Evangelho. Por que no Evangelho? Porque o Evangelho é uma boa notícia daquilo que Jesus já fez. O que ele fez? Ele morreu por nós, e ele cumpriu a obra salvífica, e agora nós somos salvos por intermédio de Cristo. Ele é a personificação da própria graça. Ele é o amor encarnado. Ele é o Deus que decidiu se diminuir e agora se tornar homem. E quando ele se torna homem, o que ele consegue fazer agora? Ele consegue estar entre nós, viver entre nós como ser humano, passar por tudo que eu e você passa, resistir a tudo e cumprir o seu propósito. Cumprir o que nós temos que estar cumprindo todos os dias. O que nós vamos cumprir todos os dias? O desfrute daquilo que ele cumpriu. Se em Cristo e nós estamos nele agora, você percebe que quando Cristo morre, nós somos inseridos nele. O que é ser inserido? Se eu pegar esse celular e inserir nesse copo, vai estragar, né? E ele nem cabe. Mas se eu inserir algo, quer dizer o quê? Que está aqui dentro, está inserido. Então, se nós estamos inseridos em Cristo por causa do seu sacrifício, nós estamos agora com ele. Então o Evangelho anuncia para nós o quê? Uma boa notícia de que Jesus já nos salvou, irmão. Ele já salvou todos aqueles que crê. Ele já morreu por todos, por toda a humanidade. Então o Evangelho é uma boa notícia de que Cristo morreu por todos nós, e não um bom conselho. E que bom conselho? O bom conselho é quando alguém padroniza para você o que você tem que seguir. Olha, você quer conhecer o Evangelho? E a pregação é: você tem que mudar a roupa, você tem que mudar o cabelo, você tem que ter essas dogmas aqui, você tem que seguir esse padrão, você tem que orar tantas horas por dia, você tem que jejuar tantas horas por dia. E perceba uma coisa: não estou dizendo que não tem que orar, não estou dizendo que não tem que jejuar. Presta muita atenção nisso. Ore, jejue, faça tudo isso. Só que não faça isso como meio de troca. Não faça isso como meio de barganha. Faça isso conhecendo quem Deus é, quem Cristo é. Quer ver como isso daqui fica muito fácil de você entender? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você é pai, ou se você não é pai ainda, mas você tem um amigo. Imagina, né, um amigo entre aspas. Imagina que o seu filho só te procura quando ele quer alguma coisa. Imagina que o seu filho toda vez ele só vem atrás, ele te usa e ele vai embora. Não lembra de você de jeito nenhum. Imagina que você tem um tal de amigo que só te liga: oh, então, e aí, tudo bem? Saudade, tá sumido? Tem como você me emprestar? Tem como você dar um jeitinho? Aí você vai lá e tá bom, vai, faz. E a pessoa desaparece. De novo, quando a pessoa precisa: e aí, tudo bem? Agora eu pergunto para você: quantos de vocês gostam disso? Eu acho que ninguém gosta, né? A pessoa só te procura quando ela quer, irmão. E hoje com o WhatsApp, né? Oi, sumido, tá sumido, tô com saudade, né? Pessoas que mandam mensagem: tô com saudades, eu moro no mesmo lugar, tô aqui até hoje,
congrega na mesma igreja, trabalha no mesmo lugar, tá com saudade? Pode vir me visitar. Ué, não é simples assim? Só que esse tô com saudade, muitas vezes, não generalizando, tá, irmãos? Mas muitas vezes é tô com saudade, então preciso de um favor. Tô com saudade, então preciso que você faça. Tô com saudade, então faz isso. E esse ser usado, ou é a forma que a gente se sente às vezes usado. Por quê? Porque a pessoa só te procura quando quer alguma coisa. A pessoa só te procura quando precisa de uma ajuda. E quando a pessoa realmente está lá, ruim e tal, e você vai ajudar, é legal, faça isso. Não estou dizendo para você desprezar. Só que eu acho que ninguém gosta de ter um contato com alguém só para pedir, irmão. A pessoa vinha atrás de você só para pedir. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, a base do pedir e do troca, você só ora porque as coisas estreitou. Você só ora porque está precisando de uma bênção. Você só ora porque está precisando de um milagre. As coisas estreitou, meu Deus, deixa eu correr, Deus me socorre, me ajuda. E Deus vai lá e faz, e aí o que você faz? Depois eu oro, eu estou sem tempo agora. Depois eu falo com Deus, eu estou sem tempo agora. E aí quando aperta de novo, quer saber, agora apertou tanto que eu vou ter que jejuar também. E aí você jejua, e aí você ora, aí você sua, aí você faz propósito, e aí você sobe um monte. É 15 dias, é 20 dias, é 30 dias, e vai, e vai, e vai. E quando você consegue, você chega para alguém e fala: olha, eu consegui uma bênção, eu fiz tudo isso daqui. Foi, esse é o padrão para receber. E aí todo mundo sai fazendo. Só que tem uns que recebem e outros não recebem. Por quê? Se todo mundo fez a mesma coisa. Porque faltou um pouquinho de fé naquele dali. É porque você precisa esperar mais um tempo. Então faz mais 20 dias. Percebe, irmão, que a matemática não bate? Por que tem 300 pessoas e dessas 300 pessoas só 50 deu certo? E todos fizeram a mesma coisa. Se o segredo para poder receber era todos fazer aquela mesma coisa, porque todos não receberam? Percebe? Vou te dar outro exemplo para você entender. Um dia Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá e toca sobre a rocha, e ela vai dar água. Lembram disso? Moisés vai lá e toca na rocha, e a rocha faz o quê? Numa outra vez Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá e fala com a rocha. E Moisés fez o quê? Feriu a rocha. O que aconteceu? Saiu água? O que Deus mandou Moisés fazer? Falar. Mas ele feriu. Ele fez o que Deus mandou? Não. Só que não teve resultado? Teve, saiu água do mesmo jeito. Então peraí, não era para ferir, mas eu feri, sai água, tá tranquilo, teve resultado. Presta atenção nisso. Nem tudo que dá resultado é sinal de que está fazendo o que Deus mandou fazer. Pegou? Nem tudo que está dando resultado é sinal de que está fazendo o que Deus mandou fazer. Por quê? Porque Moisés fez, deu resultado, mas não foi o que Deus mandou. Então quando você vive a base desse legalismo e dessa troca, eu tenho que fazer para receber, não atinge a todos, irmão. E é um padrão onde você fala: eu fiz e por isso eu recebi. Agora quando você vai lá falar com ele, e você pode sim orar, ora, pede sim que ele dê a provisão, ore, peça sim que ele cuide da tua casa, da tua família, ore, você pode orar e você deve orar isso. Só que não vai lá só quando você precisa dessas coisas. Desde o início o que Deus quis com o homem foi se relacionar com o homem. Desde o início o que Deus faz com o homem, quando o homem está lá no jardim, é ir lá e conversar. Já percebeu que Adão e Eva não tiveram nem lua de mel? Quando eles estavam lá, um beijinho para cá, beijinho para lá, Deus aparece na viração do dia: oi, Adão. Meu Deus, mas nem hoje. Percebe? Não teve nem a lua de mel direito. Por quê? Todo dia Deus ia lá se relacionar com ele. E quando o homem cai, Deus procura uma forma de se relacionar, continuar o relacionamento. Ele procura meios de falar. Ele fala de toda maneira, procura um jeito de falar com o homem, porque ele quer contato. Desde o início, o que Deus quis foi uma família. Desde o início, o que Deus quis foi alguém que tornasse um só com ele. Foi um ser à sua imagem e semelhança, e que esse ser, imagem e semelhança, pudesse desfrutar de tudo que ele tinha de bom para dar. O homem cai, o homem erra, e Jesus não tem um plano B. Ele tem o que ele criou desde o princípio, a ordem que ele tem desde o início. Ele envia o seu filho Jesus. Quando Jesus vem, ele é o segundo Adão, perfeito,
o segundo Adão, que vem para cumprir o que o primeiro Adão não conseguiu. O primeiro caiu, não fomos nós que escolhemos cair, ele caiu. E Cristo vem como segundo. Da mesma maneira, e por intermédio de um que caiu, ele vem e cumpre tudo. Da mesma forma que um errou e o pecado entra, o outro vem e paga o preço por todos os pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Só que eu não existia há 2019 anos atrás. Eu acho que aqui também ninguém existia. Só que se ele morreu lá no passado pelos meus pecados e eu nem existia, quer dizer que ele morreu pelos meus pecados de hoje. Só que se ele morreu lá no passado e eu pecar amanhã, significa que aquele lá que morreu lá é fiel para perdoar o meu pecado de amanhã também. Isso não é motivo para viver em pecado. Calma, não tira a conclusão precipitada, eu vou entrar nisso aqui. Mas a gente compreendeu o quê? Que ele já morreu pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. O que você ainda nem tinha pecado, ele já tinha morrido pelo seu pecado. Então quer dizer o quê? Eu acabei de pecar aqui e Jesus já morreu lá atrás. Já morreu no passado por causa do meu pecado. Então o evangelho é isso daqui. É essa boa notícia de que Jesus já morreu e de que ele cumpriu toda a sua obra por amor a mim e a você. E não um bom conselho de como você tem que viver uma vida, de como você tem que fazer, de como tem que ser, de que não pode, de que isso, de aquilo, de que para você ser salvo você tem que seguir esses padrões. Não. E Paulo dizia: eu não me envergonho de pregar esse evangelho. Esse é o evangelho que Paulo pregava. Não sou eu que estou pregando, é o evangelho que Paulo pregava. O evangelho do começo ao fim, ele diz. E a salvação que do começo ao fim é só pela graça. É do começo ao quê? Ao fim. Só pela graça. Então, o evangelho é uma boa notícia. De quê? De que Jesus salvou. Hebreus 10:11 nos conta que ele foi como um cordeiro morto. Quer ver? Vamos ler lá? Para a gente compreender esse texto aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10 e verso 11. Hebreus capítulo 10, verso 11, vamos lá. Está escrito assim, ó: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece o mesmo sacrifício que nunca podem remover os pecados. Verso 12: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre, esse sacerdote agora aqui é Cristo, tá? Quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam encontrados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Verso 15: o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e escreverei na sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei jamais. Olha o que o autor aos Hebreus está escrevendo para nós aqui. Todo sacerdote naquele tempo, ele necessitava fazer um sacrifício para perdoar pecados. Só que Deus diz o que aqui? E esses pecados não conseguiam ser perdoados. Por quê? Porque eles voltavam a pecar e o sacrifício de um animal não conseguia limpar a transgressão. Então, de tempo em tempo e de ano em ano, eles faziam o sacrifício pelo seu pecado. Então, apresentava-se diante do sacerdote e dizia: está aqui a oferta pelo meu pecado. O sacerdote olhava para o animal e via: o animal é perfeito. E porque o animal é perfeito, o sacrifício é aceito, você está perdoado. E aí Deus disse assim no Novo Testamento: não quero mais sacrifício de vocês. Vocês vivem fazendo sacrifício e ficam vivendo como quer. Olha isso. Então eu não quero. O que eu quero é o coração de vocês.
chega de palavras bonitas, chega de ações bonitas, chega de querer mostrar que vocês estão fazendo. Eu não quero mais isso. Eu quero o coração de vocês. Quero vocês por completo. Quero que saia daqui de dentro. Quero que saia do profundo de vocês. Se é adoração, que seja daqui da alma. Se é algum tipo de coisa para mim, que seja daqui da alma. Se é oração, faça daqui da alma. Se você vai ajudar alguém, faça daqui da sua alma. Se você vai jejuar, faça de todo o seu coração. Tudo que você vai fazer, não faça para receber recompensas terrenas, aplausos. Olha, ele é bom, olha, ela faz, olha, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não, nada disso. A única coisa que me interessa é saber que dentro do meu coração, o único nome que é exaltado é o nome de Jesus. A única coisa que procede de dentro do meu coração é saber que sou ser humano, que sou falho, que sou pecador, mas que Ele me amou tanto que deu o seu filho para morrer por amor a mim. E a única coisa que eu posso fazer, ou o mínimo do que eu posso fazer, é me lançar aos pés dele, é estar com ele e dizer como Paulo disse: a minha vida passei a considerar como nada perto do prêmio que é Cristo Jesus. Para mim o morrer é lucro. É o que Paulo diz. Não quero mais saber disso. Então quando Cristo se apresenta aqui, esse Cristo agora ele vem como sumo sacerdote e como sacrifício. Então ele leva o sacrifício, e aí agora Deus vai receber o sacrifício. E como ele olha para Cristo, ele olha seus pés, não tem pecado. Olha por todo o seu corpo, não tem nenhum osso quebrado, não tem no seu corpo nenhuma mancha, a não ser as dos sangues das feridas que está sobre ele, porque não podia ter osso quebrado no sacrifício. O sacrifício, o animal não podia ser asfixiado. E é por isso que quando Cristo está na cruz, de das pessoas que estão na cruz, eles quebram a perna, lembra? Mas de Cristo não quebra nem o osso, porque precisava se cumprir a profecia. É por isso que quando os ossos dele vinham para asfixiar ele e matar ele asfixiado, ele não podia deixar que seu corpo se inclinasse e as suas costelas viessem e apertasse o seu pulmão e asfixiasse, porque o sacrifício não podia ser asfixiado. Então ele fazia o quê? Colocava todo o peso do teu corpo nos teus pés perfurado e lançava o seu corpo para trás, fazendo com que isso fizesse a doer ainda mais todo o seu corpo que estava ferido e nu em um madeiro. E quando ele entrega e diz: Pai, está consumado, o Pai olha para Cristo. Ele olha para o ofertante? Não, ele olha para a oferta. Então quando ele olha para a oferta, ele diz assim: tá perfeito, recebo. Então quando eu venho diante do Senhor, Deus não olha para mim, Ele olha para o sacrifício. Quem é o sacrifício? Jesus. E quando Ele olha para Jesus, Ele vê que Jesus é perfeito. Se fosse eu, irmão, se fosse você, quando nos apresentamos diante do Senhor, presta atenção nisso aqui, ó. Quando nos apresentamos diante do Senhor, a Bíblia diz algumas coisas. Deus é fogo com... A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Todos nós somos pecadores, seja em pensamentos, palavras ou ações. Então quando você apresentasse diante de Deus e falasse assim: Pai, Ele fulminaria todos nós. Mas quando a gente se chega diante dele e fala: Pai, Ele não vê eu e não vê você, Ele vê o mediador. A Bíblia diz: Cristo é o mediador entre Deus e os homens. O que é mediador? É estar inserido no meio. Então Cristo está no meio. Deus olha para cá e eu olho para cá. Quando eu olho para Deus, eu vejo Cristo. Você lembra que Jesus disse: quando vocês veem a mim, vocês veem quem? O Pai. Então quando olhamos para Cristo, eu vejo o Pai que está do outro lado. Quando o Pai olha para mim, Ele não me vê, Ele vê Cristo, porque Cristo é o sacrifício perfeito, o mediador. Eu vou explicar isso aqui como uma parábola para você entender. Imagina um monte de ovelha, e aquelas ovelhas que estão ali, já viu que as ovelhas, elas andam sempre coladinhas? Você nunca vê ovelhas espalhadas. Já viu que elas sempre estão juntas? Sim? Né? Ainda que você nunca pôde ver pessoalmente, dá para ver na televisão, né? Então as ovelhas sempre estão juntinhas, uma ou outra vai saindo, mas sempre estão juntinhas. Por quê? Elas se esfregam uma na outra, e todas têm o mesmo cheiro.
todas que estão ali. Só que se você pega uma ovelhinha pequenininha, que acabou de nascer, e a mãe dela morreu, e você coloca no meio dessas ovelhas aqui, o que ela vai fazer? Ela vai rejeitar, porque ela vai sentir o cheiro e vai dizer: não faz parte, não é o meu filho. E elas repudiam e às vezes até matam a ovelha. Só que o dono da ovelha é inteligente. O que ele faz? Ele arranca a lã de uma daquelas que estão ali, ou de um dos filhotinhos, e coloca sobre aquele filhotinho órfão. Quando a mãe chega perto, faz assim, ó, ela sente o cheiro. Ela não olha, ela sente o cheiro. E quando ela sente o cheiro, ela diz assim: é o meu filho, vem. Vou explicar para você que ainda não entendeu. Quando Cristo morreu, o sangue dele foi derramado sobre toda a humanidade, puro e perfeito. O corpo dele foi entregue por todos nós. Quando o Pai chega perto de mim e você, isso é uma ilustração, tá? Não que ele cheire você, mas também cheira. E ele vai sentir o cheiro. Ele não sente o cheiro do meu pecado, ele sente o cheiro do sangue de Cristo que foi derramado sobre vocês. É isso que acontece aqui. Então, é isso daqui que em Hebreus vai dizer que quando ele se apresenta diante do Pai, ele é a oferta perfeita e perpétua para sempre. Precisa mais alguma oferta? Não. Então não tem esse negócio: irmãos, eu estou pagando um preço alto para isso. Não, esquece esse negócio. O preço já foi pago da cruz. Irmãos, você... Não. O preço Jesus pagou na cruz. O preço alto quem pagou foi ele. Então se você conseguir e quiser pagar o preço, pague. Mas tem que ser no nível dele, bem hard. Aí, o que a Hebreus vai dizer? Ele diz assim, ó: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu coração e as escrevereis na sua. A antiga aliança, quando que ela acontecia? Como que ela acontecia? E aonde ela estava? Nas pedras. Então a antiga aliança, as leis estavam na onde? Na pedra. E toda lei, lembra? A pecadora que peca e é levada diante do Senhor em ato de adultério, no ato. Vocês entendem que é no ato, né? E sabe o que está no ato? Ela acabou de ser arrancada do ato. Está vindo ali sobre ela só algum lençol, alguma coisa no seu corpo. Ela está totalmente envergonhada, humilhada diante de todo mundo. E quando ela é colocada diante de todo mundo, o Senhor Jesus está ali. E eles já estão com a pedra, porque a pedra era a lei, e a lei mandava apedrejar e matar. Jesus diz o quê? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O pecado do adultério nenhum deles estava cometendo. Então eles pegaram a pedra do adultério e queriam atacar nela, porque ele dizia assim: eu não adulterei como ela, eu não estava adulterando como ela. Mas quando Jesus pergunta quem não tem pecado, eles começaram a lembrar: peraí, eu não adulterei, mas eu fiz isso. Eu não adulterei, mas eu falei aquilo. Eu não adulterei, mas eu pensei aquilo. Eu não adulterei, mas eu acabei trabalhando no sábado. Não adulterei, mas não resisti àquela pororoquinha e comi um torresminho. É pecado lá na lei, na antiga lei. E aí, imediatamente, cada um deles começam a soltar a sua pedra. Tinha um ali que não tinha pecado, certo? Jesus. Só que a lei de Jesus não era em pedra, era em coração. Se você vive à base de uma antiga lei, na antiga lei você carrega pedras em suas mãos. Mas se você vive à base dessa nova lei, que é escrita no coração e na mente, você oferece o que você tem, o coração. Jesus diz para ela: cadê os teus acusadores? Não estão aqui? Se eles não te acusam, eu também não te acuso. Vá e não peque mais. Irmão, isso é demais. Saber que nós estamos cheios de falhas e erros, mas Jesus está sempre olhando para nós e dizendo: vocês estão perdoados. O preço está pago por você. Sabe o pecado que você fica remoendo, ou que Satanás fica remoendo na tua mente? Já passou 20 anos já do seu pecado, mas vira e mexe você se atormenta: aquele dia eu fiz aquilo de errado. Sabe o que a Bíblia diz aqui, ó? Dos seus pecados e iniquidades não me lembro mais. Sabe o que está escrito em Isaías? Que Deus pega os nossos pecados, lança sobre as profundezas do mar. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor pega os nossos pecados e pisa em cima deles e não lembra mais.
O Evangelho é uma boa notícia daquilo que Deus fez e não um bom conselho. Não tem o Evangelho como um bom conselho. Se você estiver em qualquer lugar onde o Evangelho é um bom conselho do que você tem que fazer, não escute. Escute o Evangelho da boa notícia do que Jesus já fez. A obra está perfeita, ela está consumada. Então peraí, vamos pensar comigo aqui, a gente já vai fechar esse negócio. O Evangelho é uma boa notícia de que Cristo já fez. Agora eu pergunto, o que ele fez diante de tudo isso aqui que eu já falei para você? Nos salvou, sim ou não? Sim. Então o Evangelho é uma boa notícia do que ele já fez. E o que ele já fez? Nos salvou. Nos salvou do quê? Do que Jesus nos salvou? Ele nos salvou da ira de Deus. Foi disso que ele nos salvou. Porque você vai pensar assim: não, o salário do pecado é a morte. Ótimo, um cordeiro perfeito morreu por isso. Lembra lá no jardim, quando Deus disse para Adão: se comer morrereis. Eles morreram? Não naquele tempo, mas um animal teve que morrer no lugar deles. Foi o primeiro sacrifício que teve. Deus matou o animal e ainda cobriu eles com a pele do animal. Então alguém tem que morrer. O salário do pecado é a morte, mas morte de quem? Não está lá. Por isso que todas as vezes que alguém pecava, precisava matar um animal, precisava subir o cheiro do sangue e do incenso ao Senhor. Então o salário do pecado é uma morte de quem ele não falou. Então ele enviou o seu filho para morrer por causa do meu e do seu pecado. Junto com isso nos dá a salvação e a vida eterna. Ei, Jesus não veio simplesmente nos salvar e nos dar uma vida eterna só aqui, não. Ele nos veio dar toda a plenitude do que é uma vida eterna. A vida aqui é a palavra Zoe. E a palavra Zoe quer dizer o seguinte: vida na mesma qualidade daquele que lhe deu. Ou seja, você vai viver uma vida eterna, mas você não precisa chegar na eternidade para desfrutar dela. Você começa a viver agora como que se já estivesse na eternidade. O plano de Deus não foi só nos trazer vida, ao contrário, o plano de Deus foi com que nós nos fôssemos inseridos em Cristo, para a gente poder viver a vida de Cristo, aqui, hoje, agora e também na eternidade. Caminhe, irmãos, e viva a sua vida como se você já estivesse na eternidade. Sabe como que você está na eternidade? A Bíblia diz para nós que nós estamos assentados com Cristo Jesus. Porque o nosso tempo é diferente, vocês entendem isso, né? Aqui o nosso tempo acontece agora. Enquanto aqui está passando apenas um dia, no tempo de Deus já passou. Não, enquanto para nós está passando aqui há 1000 anos, lá no tempo de Deus só passou um dia. Então enquanto nós estamos aqui, 1000 anos se passou na terra, para ele só foi um dia. Então é onde entra, um dia são como 1000 anos. Então já está acontecendo milhões de anos, mas lá para ele é como se tivesse sido só um dia. Só tem um dia, só foi uma coisa que aconteceu. Então no tempo de Deus e não no nosso tempo, como que ele vê aqueles que estão salvos? Assentados ao lado de Cristo. O nosso corpo, o nosso eu terreno está aqui agora. Isso é muito louco para entender, né, irmão? É só quem já assistiu Interestelar. Alguém já assistiu Interestelar? É muito louco o filme, né? Aquela viagem no tempo, buraco negro e o tempo lá é diferente. Assiste depois, você vai entender o que eu estou falando. Então, o que acontece aqui? No tempo de Deus, lá em Deus, em Cristo, lá no tempo dele, nós já estamos assentados com ele. Só que enquanto não chegamos a desfrutar disso daqui, o que a gente faz? A gente vive aqui agora, como se já estivéssemos lá na eternidade. A nossa mentalidade não tem que ser uma mentalidade de peso, de culpa, mas tem que ser uma mentalidade leve. Não que você não vai ter problema. Não pegue esse evangelho como: você não tem problema, está de boa, tudo deu certo na sua vida. Não, no mundo tereis. Você vai ser perseguido, irmão. Você vai passar por provação. Você vai ficar doente, você é humano. Você vai ter todo tipo de luta. Você vai ter perdas na vida, pessoas vão partir. Vai doer, vai machucar. Só que você tem que ter uma certeza, a certeza do Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está comigo.
A certeza que a gente tem que ter no coração não é de que não teremos luta, não é de que não teremos dificuldade. A certeza que nós temos que ter é: passaremos por todas elas, não sozinho, ao lado de Cristo, e seremos mais do que vencedores. Porque para um cara que diz que até o morrer é lucro, irmão, o que pode ser perda aqui? A vida dele passou a perder, a ser como perda, não é? Então ninguém quer morrer, claro, a não ser que você tenha um problema aí. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ele fala assim: por mim, eu já morri agora, mas por amor a vocês eu tenho que ficar para continuar ministrando, para continuar falando para vocês desse evangelho. Percebe? Então a boa notícia é que Deus já cumpriu a sua obra, e essa obra que Ele cumpriu é a obra trazendo para nós o que? A salvação. E essa salvação e esse livramento que Ele trouxe para nós foi do que? Da ira de Deus. E o que aconteceu na ira de Deus? Isaías 53. Não tem como não ler Isaías 53 e não sentir o seu coração ser tocado, pois Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Consegue imaginar o que é ser moído, irmão? Paul Washer diz assim: pegue uma pedra grande, enorme, pegue um grão pequenininho de trigo e coloque no meio dessa pedra, e pegue outra pedra gigantesca e coloque sobre ela. É isso, ser moído, esmagado por causa dos nossos pecados. Ele diz que por causa de tudo isso, o Pai se alegrou ainda. Consegue ver o Pai se alegrando, olhando para o seu filho, levando as 39 chicotadas, vendo o seu filho tendo o seu corpo todo ferido e moído. Lá em Isaías a palavra feridas aparece no plural, só que no original ela é no singular, uma única ferida. O chicote que eles usavam tinham 3 pontas, ganchos, chumbos e pedaços de osso em cada uma delas. Então cada chicotada pegava na carne, e quando era levantada, arrancava pedaços da carne. Então alguns historiadores e estudiosos dizem que quando as chicotadas que vinham sobre as costas de Jesus, não pegava somente em uma única parte nas costas, mas percorria todas as suas costas, às vezes atravessava, pegava em suas costelas, às vezes atravessava e respingava no seu rosto. Mas a realidade é que no final de toda aquela tortura, quando se olhava para as costas de Jesus, era possível ver uma única ferida gigantesca e o seu corpo todo aberto. Há partes do seu corpo que dizem alguns estudiosos que era possível ver partes dos órgãos dele aparecendo, de tão profundo e forte como foi aquilo. Não foi várias feridas, foram várias chicotadas que transformou uma única ferida gigantesca em suas costas, por causa de mim e de você. Às vezes a gente briga com Barrabás, às vezes a gente fala, não, Barrabás e isso e aquilo. Aquele lugar que Barrabás tomou, ou que Jesus tomou de Barrabás, não era só de Barrabás, era meu e seu. Pois ele morreu quando ainda éramos inimigos dele. Ele morreu quando ainda éramos todos pecadores. Percebe esse primeiro passo que Deus dá? Não é um primeiro passo esperando, vem cá, vamos ser amigos e depois eu morro por você. Vem cá, vamos fazer isso e depois eu morro por você. Não, a Bíblia diz que Ele morreu quando ainda éramos pecadores. Então a ira de Deus é totalmente depositada no Senhor. Imagina um grande canhão apontado para você, e por causa de todos os erros que você cometeu na sua vida, será disparada toda a ira de Deus e vai destruir com você. Só que Jesus vira esse canhão, ou Deus vira esse canhão e deposita todinha em Jesus Cristo. Toda a ira de Deus vai sobre ele, todo o peso vai sobre ele. E não é porque ele merecia, nós merecíamos, e ele nos deu essa graça e esse favor da parte dele, sem nós merecermos. Toda a glória, meu irmão, me desculpa, mas não é pelo tanto que você orou, jejuou, fez boas obras lá fora. Toda a glória é desse homem.
que não tinha nenhum pecado, desse homem perfeito, que a única coisa que ele fez aqui na terra foi amar e perdoar. Toda a glória dele. A obra quem fez foi ele, não foi eu e nem você. Do que ele nos salvou? Da ira de Deus. Eu quero ler um trecho do livro do Brennan Manning, que está escrito assim. É o Evangelho Maltrapilho, o nome do livro, quem quiser ler depois. Esse é o Deus do Evangelho da Graça. Um Deus que, por amor a nós, mandou o único filho que jamais teve embalado em nossa própria pele. Ele aprendeu a andar, tropeçou, caiu, chorou pedindo leite, transpirou sangue à noite, foi fustigado com açoite e alvo de cusparadas, foi preso à cruz e morreu sussurrando perdão a todos nós. Esse é o Evangelho da Graça. Você consegue calcular o que é um Deus, o Criador do universo, se diminuindo, nascendo no ventre de um humano, de uma mulher, passar por tudo, chorar, querendo leite, cair, ralar o joelhinho, bater com o dedinho na quina da rá, que devia doer demais no meio daquela carpintaria. E tudo isso, irmão, ele fez, e no final, no último minuto, no último suspiro da tua vida, ele consegue olhar por todos aquele e dizer: Pai, perdoa. É ele que vai para o jardim agonizando e suando e transpirando sangue, e ele diz: Pai, afasta de mim, se for possível, esse cálice. Sabe qual é o cálice? Não era o castigo da cruz. Sabe por quê? Todo o tempo Jesus pregava para os seus discípulos o seguinte: é necessário que eu morra, é necessário que eu vá, é necessário que eu morra, é necessário que eu vá. Ele sabia da tua morte, ele sabia que estava perto. Quando ele chega no jardim e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, não era o cálice da morte, era o cálice da separação. Ele nunca se separou do Pai, até quando ele estava ali como criança, e toda a sua humanidade, mesmo distante, o Pai estava perto. Lembra quando ele é batizado? Este é o meu filho, com quem me agrado. O Espírito Santo vem sobre ele. Se lembra que Jesus, quando fazia suas obras, ele dizia assim: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Quer dizer o que? Ele sempre esteve unido com o Pai. Só que na cruz, nos seus últimos minutos, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Todo o Novo Testamento, todos os evangelhos, Jesus chama Deus de Pai. Mas na cruz há uma separação, e ele já não é mais o filho, não naquele momento. Ele é eu e você, e por isso ele diz: Deus meu e Deus meu. Lembra de João, aos pés dele? Ele diz: João, essa agora é tua mãe. Mulher, este agora é o teu filho, cuida dele. Era Jesus fazendo uma grande troca e dizendo: agora não sou mais eu o filho, vocês são filhos. No início de João, ele é o unigênito. No final, ele é o primogênito, irmão de muitos. Unigênito porque era o único filho, primogênito porque virou o irmão de muitos. Quem são os irmãos dele? Eu e você. O Evangelho, uma boa notícia e não um bom conselho. Boa notícia de que Jesus cumpriu o propósito eterno de Deus, nos salvando. Não aceite nenhum bom conselho, aceite boas notícias de que a obra está feita, de que a obra está pronta. Mas o que eu tenho que fazer então agora? Um desafio. É necessário, no meio de tudo isso aqui, não é: já está tudo pronto, balancinha a rede e fico em casa de boa. Você tem que fazer uma coisa. O que eu tenho que fazer então? Fala logo, pastor. Crer em Jesus e na sua obra consumada. Só que a fé não é simplesmente: eu creio.
você desenvolve. Como que você desenvolve? Se relacionando com Ele. E aí você me pergunta, mas e a salvação? A Bíblia fala que nós temos que desenvolver a salvação. Sim, você é salvo. E o desenvolver da salvação é o quê? Viver dia após dia como salvo. Se você está pela primeira vez ouvindo o Evangelho hoje, eu vou dar esse exemplo e agora eu termino de verdade. E você vai embora para a tua casa. Só que aqui você entrega a sua vida a Cristo. E todos que estão aqui já entregaram a vida a Cristo vão entender isso aqui que eu estou falando. Quando você chega em casa, no primeiro dia que você entregou, você saiu do culto, entregou a vida a Jesus, aí você abre a porta em casa, tá lá toda a sua família. Eles fazem assim, ó. Nossa, o que aconteceu com você? Eles fazem assim? Não, nada mudou. Você acabou de entregar a vida a Jesus, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Não nesse plano terreno, não no aqui e não no agora. Não é chegar em casa e agora, eu vou fazer isso, eu vou mudar aquilo, compra lá um terno, compra uma saia, compra... Não. Desenvolva. Como que você desenvolve isso daqui agora? Evangelho. Dia após dia, momento após momento. A salvação você recebeu a partir do momento que você creu. É por isso que todas as vezes que eu faço um apelo, eu não insisto muito. Porque enquanto eu estou ministrando, o Espírito Santo já está convencendo todo mundo que precisa ser convencido. Eu não quero que ninguém entregue a vida a Cristo por emoção ou porque alguém deu um cutucão. Ele tem que vir, quando ele ouve o apelo, ele já tem que vir falando, eu quero esse Jesus que foi anunciado. Nunca force ou pegue alguém e coloque, porque ele não tem consciência de quem Cristo é. A fé, quando é manifestada dentro de alguém, ele já quer se entregar. Ele já começou a se entregar desde o primeiro minuto que o Espírito Santo começou a trabalhar. Aí você só precisa falar assim, alguém aqui quer reconhecer, ele já vem. Por quê? Porque o Espírito Santo já trabalhou nele todo o culto. Até mesmo antes dele entrar aqui, o Espírito Santo já veio trabalhando. Percebe? É esse o Evangelho. Não é nada do que eu faço. Nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. Nós só estamos aqui. Você pensa que você está aqui porque você quer? Não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Ninguém, eu vim para a igreja porque eu vim. Eu encontrei Jesus. Eu recebi. Não é nada disso. Primeiro Ele fez, depois nós. Eu amo Ele. Você só consegue amar Ele quando você entende o quanto Ele te ama. Você pode se aproximar dele. Você tem uma criança pequenininha, você começa a dar leite, você olha para aquela criança, você cuida, ela chora, ela grita. Aquela criança te ama? Não, ela não sabe o que é amor. Mas quando você vai dando amor para ela e ela vai crescendo, o que acontece? Ela passa a te amar. Da mesma forma, Deus se apresenta a nós e começa a dar amor. Dá amor. Mas eu nem merecia tanto amor. Aquela criancinha chorando, já viu? E quer leite, quer... Já viu a criança ali? É uma ira ali, já viu? Uma ira dentro do coração da criança. É a natureza pecaminosa já, que todos nós nascemos em pecado. Aí você dá o leitinho, tá ali, parou, acabou. Troca a fralda, põe para dormir, parou. Não é? É nós que amamos os nossos filhos, não eles que nos amam. E o nosso amor por eles é puro ainda. Porque a criança, mesmo depois de um tempinho, ainda elas não conseguem ter um amor verdadeiro a nós. Porque o amor deles são baseado em interesse. Já viu? Me dá isso, me dá aquilo, faz isso, põe comidinha na minha boca, põe isso, me dá banho. Então, essa fase da criança onde nós fazemos tudo é uma relação ainda de troca. É só quando ela cresce um pouco e ela entende o quanto ela foi amada, aí ela passa a te amar. Mas se você só trata com maldade, com ira e com peso, você nunca vai amar. Então por isso que o Deus que nós servimos é um Deus que nos ama. Depositou toda a ira que era para nós no Filho dele. E agora, porque Ele é amor, Ele faz tudo baseado em amor. E é esse amor que me constrange todos os dias. E sabe de uma coisa? Romanos capítulo 8 diz: nada pode nos separar do seu amor. A altura, profundidade, anjos, demônios, aquilo que veio, aquilo que há de vir, nada nos separa do seu amor.